Muito bem, vamos a Gênesis 11. Eu vou terminar uma pregação que eu comecei há bem um mês atrás e me empolguei logo depois e fui para outro rumo e praticamente não desenvolvi. E de lá para cá houve outros tipos de pregações, houve sessões e tudo, e agora que eu estou continuando. Então eu coloquei o título desta pregação: Ah, que promessas para mim! Como se o crente estivesse dizendo: que promessas para mim? No caso, promessas a Abraão, que eu vou tentar mostrar que são estendidas a nós. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 31, até o versículo 7 do capítulo 2, lembrando que são pregações meio panorâmicas do livro de Gênesis, em que eu não desço muito a detalhes, como eu faço nas pregações de domingo à noite. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão, ou talvez o melhor seja, dissera o Senhor a Abraão quando ele estava ainda em Ur. Isso é discutível, mas seja como for, Deus havia dito ou disse naquele momento a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. E a passagem continua. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua revelação, e nos ajuda a colocar de uma maneira bíblica e prática o que vamos fazer aqui, inclusive olhando para profecias e para Israel, cumprimentos e tudo, e que tenhamos a sabedoria de fazer a exposição de uma maneira prudente, simples e útil para todos nós, nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Deus exigiu ou quis que Abraão deixasse a sua terra e a sua parentela aqui, e ele precisava deixar a velha vida, a velha terra, os parentes, os amigos. E é interessante este aspecto da chamada de Abraão, a ênfase que Deus deu a isto: sai da tua terra, sai da tua parentela. Parece que Abraão, vou chamar Abraão que a gente tem mais costume, tornou-se Abraão depois, que era chamado de Abrão ainda, mas parece que ele não seguiu rigorosamente a ordem de deixar a parentela, porque ele levou o pai e um sobrinho Ló, quando ele saiu de Ur, e pararam em Arã, ficaram um bom tempo lá. Se ele fez assim, de fato, se ele não seguiu de uma maneira tão rigorosa como deveria ter feito, não foi muito bom. Alguns acham que o pai pode ter sido o motivo dele ter parado um longo tempo em Arã, atrasando até, num certo sentido, a ida que ele deveria já ter feito para a terra prometida. Eles só saíram de lá, de Arã, quando o pai, velhinho, morreu, Tera.
Então ficaram lá esperando ele morrer. E a terra de Abraão não era Harã, a terra de Abraão era Ur, na Caldeia. E mais, o que chama mais atenção ainda é Ló. Ló deu trabalho, esse sobrinho de Abraão. Que vocês viram aqui que ele levou Ló de Ur para Harã, e depois, quando Tera morreu, o pai de Abraão, aí ele foi finalmente cumprir o que Deus mandara ele fazer, que era ir lá para a terra prometida, Canaã, chamada na época. Deixando a parentela, levou um parente, Ló, um sobrinho, e esse deu trabalho. Para os que conhecem um pouco a história de Ló, é interessante e trágica, mas tem lições ali dentro. Ele separou-se de Abraão, não deram certo os dois grupos, os que estavam, os empregados de Abraão com os empregados de Ló, eram homens que ficaram ricos, e brigaram, os empregados deles, os pastores deles, mas os dois não brigaram, mas se separaram, e Abraão deixou Ló escolher a melhor terra, escolher para onde ele queria ir, deveria ter sido o contrário, já arranhou um pouco ali, porque o mais velho era Abraão, o tio é que devia ter escolhido, mas ele permitiu Ló escolher e Ló aceitou. Depois Ló foi sequestrado, aí lá foi Abraão atrás de Ló, para resgatar Ló, e conseguiu. Depois Ló foi morar numa cidade depravada, Sodoma, como nós sabemos. Abraão teve de interceder por ele junto a Deus, conhecemos a história, e terminou esse Ló sendo patriarca dos moabitas e dos amonitas, que se tornaram dos maiores inimigos de Israel, os próprios descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, que Abraão trouxe da terra prometida. E aqui fica um grande princípio para a vida cristã. Quem inicia a vida cristã levando vícios e maus costumes antigos terá problemas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Hora de aplicar da maneira perfeita esse mesmo princípio, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Abraão, sai da tua terra. Tudo bem, vou sair, senhor, mas eu vou levar uns parentes. Não. E da tua parentela. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Vida nova, Abraão. Até os parentes, os amigos vão ser novos, de acordo com essa nova fase. Uma aplicação muito boa para você, para mim, embora muitos de nós já não sejamos crentes novos, mas esse perigo de ainda nos agarrarmos a costumes antigos de anos ou de décadas passadas, esse perigo está todo o tempo em nós. Eles colam na gente alguns vícios, mau costumes adquiridos. Então, cuidado com as coisas antigas atrapalhando, perturbando a sua vida hoje, porque, eu vou dizer de outra forma, cuidado em usar essas coisas antigas na sua vida hoje, porque elas vão lhe perturbar. Deus vai permitir que elas lhe perturbem muito. Às vezes você não vai saber nem por que está passando por isso ou por aquilo. Examine-se, pode ser que você esteja levando um Ló a tiracolo. Muito bem, Deus prometeu 3 coisas a Abraão. Primeiro, terra, versículos 1 e versículo 7, que eu não vou ler mais, porque eu já o fiz. Prometida a descendência de Abraão, e agora eu quero dizer em 2 aspectos. O aspecto mais óbvio, que é a descendência física. O início do cumprimento dessa promessa foi quando os judeus entraram na terra prometida, já sobre Josué, vindos do Egito, liderados por Moisés até o finalzinho dos 40 anos. Moisés morre e Josué entra com eles. Então ali eles chegaram como nação, ou melhor dizendo, nação vai ser a próxima
a próxima promessa. Mas ali eles se apossaram da terra de uma maneira mais forte. Abraão tinha estado lá, Isaac, Jacó, mas saíram tudo e ficaram 400 anos longe de lá. Depois voltaram do Egito, aí eles receberam a terra para valer, e teriam ficado lá se tivessem sido obedientes a Deus, ficado lá. Mas não foram, como nós sabemos, terminaram sendo expulsos, depois voltaram, e eu vou comentar um pouquinho depois, mas o fato é que a descendência física de Abraão, foi prometida uma terra. Importante, a desobediência deles, que dura até hoje, não anulou esta promessa da terra. Segunda parte da promessa de Deus, uma nação grande e famosa. Deixa eu dizer logo as três, que eu estou subdividindo e deu um pouquinho de confusão. Primeira coisa, ele prometeu terra. Segunda coisa, uma nação poderosa. Terceira coisa, bênçãos através de Abraão. Pronto, foram as três coisas que Deus prometeu a Abraão. Terra, mas uma pessoa pode ter terra, uma família pode ter terras, propriedades enormes, e não ter uma nação. Então o fato de ser prometida terra, muita terra a Abraão e a seus descendentes, não significaria que dali viria uma nação. Pensilvânia, o estado de Pensilvânia, sabe por que esse nome? Porque era da família dos Penn, inglês. Aí o rei deu, antes da independência americana, o rei deu aquela área ali para ser colônia da família Penn. Muita terra, mas não era uma nação, por exemplo. Então, terra, nação e um canal de bênçãos grande que Abraão seria. Então, olhando de um por um agora, primeiro, a questão da terra. Foi prometida a descendência física, como já expliquei aqui. Mas há um aspecto em que a descendência espiritual de Abraão também vai ter a ver com aquela terra. Há um aspecto espiritual interessantíssimo nesta promessa física de Deus a Abraão. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 19, eu não vou abrir, mas lá diz que a promessa foi prometida a um descendente. É difícil, teologicamente, isto, eu não vou explicar detalhes aqui, mas de fato foi prometida a descendência física de Abraão, a milhões de pessoas, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele espiritualiza ali aquela promessa e ele fixa no descendente, que obviamente seria o Senhor Jesus Cristo. Então, o descendente de Abraão ainda reinará pessoalmente naquela terra. Esse descendente é Jesus Cristo. E junto com Jesus Cristo, reinarão com ele lá naquela terra, os que são filhos de Abraão na fé. Os descendentes espirituais de Abraão ainda irão para aquela terra. Eu tenho um amigo que nunca conheceu Israel, e disse que nem pretende. Aí não pretende conhecer, eu vou conhecer no milênio, passar 1000 anos lá. E sabe que está certo? Eu digo que está certo não porque eu não quero conhecer Israel agora, não é errado conhecer Israel, lá dizem que é um espetáculo, mas ele está certo quando diz, eu vou passar 1000 anos lá, vou ter muito tempo para conhecer Israel. Interessante, nem judeu ele é, mas ele é descendente espiritual de Abraão, então ele diz, eu tenho a ver com aquela terra, nós temos a ver, e aqui está um ensino puramente pré-milenista agora, e tem uma coisa mexendo na minha cabeça para falar sobre isso para vocês, de uma maneira mais funda, sobre essa questão de milênio, pré-milenismo e escatologia. Parece que os tempos estão acelerando aí, não sei, eu estou orando a Deus para Ele me orientar, e tem alguma coisa que eu tenho tido vontade de falar mais com vocês, para vocês entenderem um pouco melhor
essa questão de Israel, de milênio, porque pode estar bem perto, e pode estar longe, não sei, mas os tempos, os sinais que Cristo descreveu dos tempos, estão aí, parece que aumentando de uma maneira vertiginosa. Então dá o que pensar de fato. Então nós, descendentes espirituais de Abraão, temos a ver com aquela terra ali, não é só os descendentes físicos. Muito bem, vamos para a segunda parte da promessa. Uma nação grande e famosa, além de ser dono de terra, ou da propriedade da terra. Israel foi a nação muito poderosa no mundo, com Davi e Salomão, pelo menos aqui do Oriente Médio, que nós conhecemos hoje como Ocidente. Mas decaiu muito por causa da divisão do reino e da idolatria que reinou nos dois reinos, do norte e do sul. E acabou sendo exilada a nação de Israel, agora constituída como nação. Ela foi exilada em duas etapas. Para a Síria, a parte da nação do norte, e para a Babilônia, a parte da nação do sul, mas já era uma nação rasgada em duas, já era uma nação dividida. Voltou 70 anos depois do exílio babilônico, mas nunca mais chegou a ter o poder e a autonomia de antes. Esteve sempre submetida a alguma potência, até que Jerusalém foi esmagada em 70 depois de Cristo pelos romanos e desapareceu a nação de Israel ali, e os judeus foram espalhados pelos 4 cantos do mundo. E Israel desapareceu então como nação. E a promessa morreu? Não, ela sempre esteve de pé. Os judeus continuaram a existir como raça, espalhados pelo mundo. Muitos tentaram destruir a raça, independente da nacionalidade do país onde o judeu nascia, ao longo desse tempo, ainda hoje, obviamente, mas continuava sendo judeu, porque é sangue, descendência de Abraão. Dezenas de nacionalidades. Tem judeus, nasceram no país, mas com sangue judeu. Durante quase 2000 anos, parecia que as profecias bíblicas, esta promessa aqui, inclusive, que é a base das promessas de Deus a Abraão, em termos de nação, havia falhado. 2000 anos e a nação se acabou. Para muitos, não é que as promessas falharam, é que a gente não estava entendendo bem as promessas. Elas não eram literais, elas eram espirituais. Então as promessas que Deus fez a Abraão, tudo bem, podia até ser para Israel mesmo, literalmente, mas Israel não cumpriu, Israel falhou, então Deus deixou Israel de lado, e então ele criou a igreja para receber as bênçãos prometidas à nação de Israel. Não, mas isso aqui não é para a nação de Israel. Os crentes não são a nação. São. Primeiro Pedro diz que os crentes são a nação, e eu vou já ler. E aí começa uma divergência muito grande na interpretação destas coisas, dessas promessas. Alguns, como nós, essa igreja, e várias, têm a visão ou a interpretação de que as promessas eram literais, sim senhor, que havia aspecto espiritual, há uma descendência espiritual de Abraão,
Há uma forma de dizer que o israelita é aquele que é crente, mas ao fazer isso não está anulando o israelita de sangue nessas passagens neotestamentárias. E que o que estava prometido para Israel como nação iria se cumprir literalmente, sim, que o trono de Davi ainda existe e está vago. Ou existe, ou vamos dizer de outra forma, vai ser restaurado. Existe ainda nos planos de Deus, e existe ainda como uma pendência da garantia de Deus, existe nesse sentido, e ele vai ser restabelecido literalmente, vai sentar literalmente, fisicamente, corporalmente, vai sentar no trono de Davi em Jerusalém, um descendente físico de Davi, chamado Jesus Cristo. É assim que esta igreja interpreta estas passagens. Então, passa-se 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, ou quase 2000 anos, e cadê Israel? E ele volta. Em 1948, é proclamado, em maio de 1948, é proclamado o Estado de Israel de novo. Acho que um percentual ínfimo da população mundial entendeu isto. Na época, ou logo depois, muitos crentes não entenderam isto, e ainda hoje discutem que não, que aquilo ali é uma coisa interessante, mas que o Estado de Israel hoje tem. Eu ouvi uma vez um estudioso das Escrituras dizer: não, Israel hoje existe, é claro, mas é um país tão importante em termos de profecias bíblicas quanto a Bolívia, a Colômbia, a Holanda, qualquer país você imaginar aí. Está lá o país, é ótimo, e vamos evangelizar os judeus e tudo, sem dúvida alguma, mas em termos de profecia bíblica, a importância do Estado de Israel hoje é zero. Eu não concordo com isso, e entendo que Israel está ali dentro da promessa feita a Abraão, esta que nós estamos lendo aqui. Israel ainda vai ser o país mais forte do mundo quando o Senhor Jesus Cristo estiver reinando lá. Mesmo hoje é um país muitíssimo comentado, que está nas manchetes praticamente de uma maneira constante. É um dos menores países do mundo. É difícil, você pega um mapa pequeno do mundo, você não encontra Israel, não é um ponto, é um pontinho, tem que ter assim uma setinha dizendo aqui, Israel, é aqui, essa coisinha. Aí, o mapa é pequeno, aí quando um mapa maior, aí fica uma tirinha, uma coisinha de nada, Israel. Não sei quantos já tiveram a curiosidade de ver o tamanho desse tal de Israel, que só se fala muito em Israel, e querem destruir Israel, e os árabes querem destruir Israel, e o Irã, que é uma bomba atômica, só pensa na bomba atômica para uma coisa só: destruir Israel e devolver os judeus para o mar Mediterrâneo, eliminar todos os judeus lá de Israel, e que Israel é aquela coisinha assim, do jeitinho que Deus gosta, para mostrar o poder dele. Então, ele está em evidência, Israel, há décadas, e vai aumentar, a luz dos holofotes em cima de Israel vai aumentar, às vezes diminui um pouco, aumenta mais, diminui um pouco, aumenta mais, mas está sempre lá, sempre latejando aquela nação ali, com os árabes ao redor, e tudo que está escrito em termos literais vai ser cumprido. Deus já fez e continuará fazendo dos descendentes físicos de Abraão uma grande nação. Leia um pouquinho sobre Israel hoje, o que ele tem conseguido no mundo hoje, a inteligência deles, empresas bilionárias, mundialmente poderosas em termos especialmente de informática, começaram a chamar judeus para trabalhar nas sedes, especialmente americanas, mas
era tão especial o que eles tinham a contribuir, tão acima da média, que resolveram fazer o contrário, abrir filiais em Israel, para ter muito judeu trabalhando lá dentro. E são filiais importantíssimas, da onde a genialidade em termos de desenvolvimento de software e produtos, a altíssima tecnologia está lá, naquela coisinha. Então, as grandes empresas do mundo têm filial lá, e importantíssimas. Leia sobre Israel, é de cair o queixo. O nível da inteligência e do brilhantismo daquelas pessoas que estão lá. São descrentes, a grande maioria. Israel hoje é um país secular, mal fala em Deus, e os que são religiosos lá a maioria são ortodoxos, que estão lá com a lei de Moisés e com o judaísmo, não querem saber de cristianismo. Há conversões, tem havido conversões lá em Israel, tem havido atividade missionária lá, mas os judeus crentes em Jesus Cristo hoje são mínima minoria, muito pequena. Então, quando você vê, o pastor Mauro está falando de Israel aí como se fosse tudo crente, elogiando ele. Não, eu estou separando as coisas. Eu estou falando que é um povo completamente diferente, que está sob os holofotes, e ele vai receber as bênçãos de Deus feitas a Abraão. Vamos lá. Ainda o aspecto espiritual dessa promessa. Nação. Nós somos nação prometida a Abraão no aspecto espiritual. Vou ler só 1 Pedro 2,9 e vou para frente e vou encerrar. E realmente é um assunto difícil de você falar em poucos minutos. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, Pedro falando para crentes no Senhor Jesus Cristo, um judeu não crente está fora do que Pedro está dizendo aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O que, santa? Nação, que coisa! Descendentes de Abraão na fé, espirituais. Abraão é chamado de o pai na fé. Nós somos uma nação espiritual, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, graças a Deus, que há um aspecto em que nós somos nação em Abraão. E por fim, a terceira parte da promessa: através de Abraão muitas bênçãos viriam. Primeiro, aos que o tratassem bem, conforme tem versículo 3, Deus abençoaria os que tratassem bem os judeus, e Deus amaldiçoaria os que o tratassem mal, os judeus. Temos vários exemplos na Bíblia de Deus fazendo isto, temos exemplos na história de Deus fazendo isto. Os Estados Unidos se cuidem com essa guinada com Obama nos últimos 8 anos, em que ele deixou muito a amizade, o apoio que os Estados Unidos davam a Israel, ficou muito mais fraco nesses últimos anos. Atenção para isto, atenção para isto. Deus amaldiçoa quem amaldiçoa Israel. Os Estados Unidos que se cuidem com essa política, se é que vão continuar com o novo presidente ou a nova presidente. Mas, além deste aspecto físico de quem iria fazer mal aos judeus, Abraão seria uma bênção, um canal de bênção a todas as famílias da terra. E eu quero encerrar explicando este aspecto. De que forma seriam essas bênçãos? Gálatas 3:8 diz, eu posso ir só lá, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como? Em ti, citação literal de Gênesis, em ti serão abençoados
todos os povos. Através de Abraão viria o descendente, Cristo, que possibilitaria a salvação de todos os povos. Aquela frase dita a Abraão era como se fosse uma antecipação do Evangelho. Abraão, de ti vem alguém que vai ser o salvador do mundo. Não no sentido de que vai salvar automaticamente o mundo, mas ele vai oferecer ao mundo a salvação. Todos os habitantes da terra serão convidados a vinde a mim, do Senhor Jesus Cristo. Então começou em Abraão esse canal de bênçãos que iria chegar lá em Jesus Cristo, e ele abriria o leque. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, o que crer será salvo. Talvez o próprio Abraão não entendesse exatamente o que significava aquilo, mas Abraão sabia que aquelas promessas, mesmo literais, não se limitavam a coisas da terra. Abraão não espiritualizou tudo, com certeza. Ele sabia que tinha coisas literais, claro, tanto que veio Isaac, nascido de uma maneira fantástica. Então, ele sabia, mas Abraão não ficou só no literal. Terra, terra, terra. Aí eu encerro com Hebreus 11. Coisa linda isso. Que mostra como é que Abraão interpretava, e não só ele, mas outros patriarcas, interpretaram essas promessas, além do aspecto puramente físico. 11:8. Pela fé, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, o lugar físico, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão entendeu que além do aspecto físico havia um aspecto muitíssimo superior, o espiritual no céu. Versículo 13: todos estes morreram na fé, falando dos patriarcas aí, sem ter obtido as promessas, tanto físicas, porque eles morreram sem Israel ser nação ainda, estava muito cedo para se tornar uma nação, mas já estavam por lá, então estavam começando a se cumprir, estava a promessa de Deus da terra lá, mas todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Estava olhando para quando Moisés viesse, aí eles iam ser nação, com Davi. Não só isto. E saudando-as de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E a passagem continua. Vou ler, 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Olha que frase: por isso Deus não se envergonha deles. Coisa linda. De ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Jerusalém? Não, uma cidade celestial. Graças a Deus, nós, crentes, hoje, no século 21, podemos dizer que fomos alcançados, realmente alcançados, não é imaginação não, nós fomos alcançados por essa promessa tripla, feitas a Abraão, em todos os três sentidos. Nós iremos morar, ou habitar, ou atuar em Jerusalém. Alguns acham que os crentes que virão com Cristo irão morar
acima entre Israel e o céu, no lugar lá, e aí ninguém sabe mais. Se a gente vai ter casa física, como é que será? Nós crentes no milênio. Mas, vamos tirar a palavra morar em Jerusalém, nós vamos atuar fortemente, nós vamos reinar com Ele lá. Então tem tudo a ver conosco, o aspecto da terra. Segundo, somos um grande povo, descendentes espirituais de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Terceiro, nós fomos alcançados pela bênção de Abraão, porque nós aqui no Brasil, que nem existia como nação, antes, na época que Deus falou a Abraão, nós aqui no Brasil, e ainda hoje é uma terra não tão significativa na história do mundo, poderá vir a ser um dia, está andando para trás ultimamente, mas o fato é que estamos nós aqui, alcançados pelo Evangelho, exatamente o Evangelho que o descendente de Abraão tornou possível existir, morreu numa cruz, ressuscitou, voltou ao céu e está convidando a todos nós. Quando você diz assim, aceite Cristo como Salvador, você pode dizer assim, aceite o descendente de Abraão, para o qual foi feita a promessa, aceite-o como Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós crentes já aceitamos como Salvador esse descendente abençoado de Abraão. Obrigado por essas promessas físicas a Abraão, que nos tocam de certa forma, embora não sejamos judeus. Obrigado pelas promessas espirituais que nos tocam totalmente. Obrigado por tantas bênçãos. E tem misericórdia do povo judeu. Ser com esses irmãos que estão lá pregando o Evangelho do descendente de Abraão, de Cristo lá agora. Ser com os que estão se convertendo a Cristo, não os religiosos, que são pouquíssimos em Israel, ortodoxos, porque precisam de Cristo como qualquer pessoa, porque não creem em Cristo como Salvador. Então tem misericórdia daquele povo e salva os israelitas onde eles estiverem no mundo e torna forte cada vez mais Israel, que vai chegar ao ponto de ter o perigo de desaparecer antes de Cristo voltar, e muita coisa ainda vai acontecer ali, e que nós saibamos aproveitar a hora em que vivemos para ler, observar, e talvez gastar menos tempo com filmes, e menos tempo com joguinhos, e menos tempo com politicalha, e talvez ler sobre essas coisas que enchem a alma e edificam o coração, saber sobre a história de Israel, as tuas promessas e como elas estão andando, avançando passo a passo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoa, e muito obrigado, Senhor. Amém.